você ficou gravado ali, nessa parte? Tá começando a gravar esse momento. Certo, eu queria pedir licença, eu poderia recapitular aí nos 30 segundos o que a gente conversou, que foi possível de... Eu queria apresentar, só para fazer uma apresentação, já está todo mundo, rapidinho. Sim. Só dizer o nome, que é bom até ficar gravado também, pode ser rapidinho. Pode ser, é bom. Começa por mim, eu sou Oswaldo, sou do Atingido por Barragem. Isso. Ah, sou eu? Eu sou o Cris, eu estou diretor de projeto aqui da Arpia. Professor de inglês e outras cositas mais. Sou Jana Inglês, sou filha de Dona Graça. Isso aí já é um currículo grande, né? Bom dia a todos, um salve aí para a Albanita, para a Cainara, para a Jane que está aqui, os demais. David, jornalista. Eu sou Graça. Bom dia, Cainara. Bom dia a todos daí. Muito prazer, viu? Nosso time, graças a Deus, está crescendo cada vez mais. Só com coisa boa. Só tem peça boa agora no nosso time. Só tem jogador bom. Eu sou Graça e estou aqui somando e contando e só não estou diminuindo no nosso projeto e na nossa luta. Bom dia, sou Carlos Augusto. Eu estou desenvolvendo uma dissertação junto com o professor veneziano sobre o Riacho das Piabas, né? Todo esse sistema, sobre tudo isso que está sendo afetado aqui. E, como Dona Graça disse, aqui para somar, né? Com certeza, o Carlos está aí também vendo, né, até quando é que os professores das escolas, né, contextualizam a realidade vivida aqui. E no início, hoje, pessoal, sim, meu nome é veneziano, né? Porque eu tenho TDAH, JKL, o alfabeto. Aí, a gente iniciou, né, com um salve a São Francisco, né, a memória dos mártires em Tiradentes, não é? E também um sentimento de profundo, vamos dizer, alegria ao mesmo tempo, né, mas de perda também, né, pela chamada de nosso Papa Francisco, né? Hoje, né, então, Papa Francisco, o nome Francisco que Cristiano remeteu à paróquia do São Francisco, a luta que a gente faz aqui pela ecologia, pela campanha da fraternidade em Francisco. Então, essa leitura de Francisco pela casa comum, a gente perceber que nós todos somos apenas fios de uma teia, que é a teia da vida, né? E nesse sentido aqui estou. Aí a gente estava falando, na verdade o Oswaldo falou um tanto da situação dele, né? Refugiado, posso dizer assim, Oswaldo? Refugiado de Acauã, deslocados. Né? Deslocado, ele apresentou o material que está ali na mesa também. Vai ser material que vai estar disponível, lembrando que está sendo gravado aqui, né? Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens, né? O livro do Padre Rômulo, As Águas Estão Chegando, né? E esse aí, bem importante também, né? Acesso a direitos e políticas públicas de deslocados internos ambientais, deslocados por barragens na Paraíba, de 19 a 24. E ainda tem um cordelzinho, né, Oswaldo? Né? Barragem de Acauã. Aqui é a casa dele, né? Por sinal, né? Essa casa aqui. Ele me falou que essa casa é a casa dele. Foi submersa. Né? E a gente está com essa situação. Quer falar um pouco, veneziano, da situação para contextualizar da barragem? Deixa eu ler só uma poesia desse cordel aqui sobre a barragem. Diz assim, quem escreveu esse cordel foi o poeta Cícero, acho que vocês conhecem. E a gente também ajudou, né, a construir isso aqui, foi bem democrático. A comunidade participou, não foi só da cabeça dele, mas a gente dava essa ideia, né, das pessoas, né, das comunidades. Eu vou ler só um refrão aqui bem rápido, diz assim: deixe as águas do rio seguir para o oceano, porque suas correntezas são obra do soberano. Barragem é uma tristeza que destrói a natureza e desabriga o ser humano. A gente refletiu. Perfeito. Perfeito. Aqui, não é? O contexto foi assim. A gente soube, Cainara, Albanita e demais amigos que estão escutando ou que vão escutar depois nessa gravação, né?
que de uma forma assim, do dia para a noite, chegou na Câmara dos Vereadores um projeto para a construção da barragem do Covão, né? E a gente até estranhou um pouco desde aqui o nome, né? Mas assim, de uma forma sem escutar as pessoas, não é? A gente foi observar que o projeto, em termos de projeto, na verdade, é apenas uma intenção, mas assim, voltada mais para a questão da engenharia mesmo, engenharia civil, largado de qualquer preocupação ambiental, não é? A gente faz questão de dizer que a área é uma área protegida, não é? E alguns vereadores, né, inclusive a vereadora Jô, não é? A gente entrou em contato também com o vereador Olímpio, mas aí nós fomos à Câmara dos Vereadores, Cainara, e fizemos aqui com Dona Graça, com o David, turma, fizemos um manifesto, não é? Enquadrando a necessidade de pensar o artigo 225 da Constituição Federal, inciso 4º, e também trazendo aqui a proteção de Campina Grande da área. E, de alguma forma, pressionamos, né? O David construiu um recurso educomunicativo, didático, né? No campo aí da educação, e, de alguma forma, muitas pessoas se mobilizaram, como o pessoal do Observatório das Metrópoles, não é, Cainara? E os outros movimentos da cidade, e aí meio que tiraram esse projeto da Câmara dos Vereadores. Foi assim que eu soube. Então, esse projeto voltou para o prefeito, e hoje é dia 21, Tiradentes, e no dia 16, ou seja, 5 dias atrás, saiu a notícia que o prefeito desapropriou para interesse público uma área da barragem. A gente conseguiu agora de manhã baixar o decreto do prefeito, Cainara, que colocou no grupo, mas pelo que a gente analisou, o prefeito, mais uma vez, ele desentende que a área é uma área de proteção ambiental. Apenas agora ele utilizou 4 palavras novas, quais foram? Microbacia do Riacho das Piabas, inclusive está até escrito de forma incorreta, né? Está escrito macrobacia. E aí tem um trecho de recuperação da fauna e flora, mas não diz onde é esse texto. E a área que está desapropriada é a mesma área das coordenadas geográficas, que nem precisava ser colocado em um documento desse, né? De cima a baixo, várias páginas de azimutes, de ângulos, de latitude e longitude, mas o que vai ser desapropriado é apenas a lâmina d'água de 24 hectares. Só que no local onde vai ser colocada essa lâmina d'água, Cainara, essa lâmina d'água, Cainara, ela vai deixar embaixo d'água braúnas de 200 anos, de 300 anos, ipês de 100 anos, cedros, outras matas ameaçadas de caatinga, de Mata Atlântica, e os animais que são dependentes, né? Inclusive, a gente tem uma pesquisa aqui de 2014, né, que consta que nessa área a gente tem 5,62% da megabiodiversidade avifaunística do Brasil, não é? Dentre elas, existem muitos animais que estão ameaçados, não é? Como exemplo, a gente tem um pica-pau chamado de Picamus fulvensis, que é um animal que está ameaçado nessa região, em lista de extinção, e é dependente de áreas florestadas, essas áreas que vão ser cobertas pelos 25 hectares de água. Então, Cainara, a gente tinha pensado aqui numa possibilidade, e aí conversando com o David, com Dona Graça, com o Cristiano, com todos, não é? A gente teve um feedback do pessoal da família da Mata do Louzeiro, esses dias, dando conta que eles estão numa situação muito difícil, eles querem vender a propriedade, mas ninguém quer comprar, porque a área é tombada. Então, essa Mata do Louzeiro é uma área de aproximadamente 50 hectares, de aproximadamente 3 ou 4 donos, e a gente queria ver a possibilidade de o prefeito desapropriar essa área do Louzeiro, não é, como compensação ou mitigação desse impacto lá acima, não é? E também sabendo que pela Política Nacional de Meio Ambiente, não é, os instrumentos legais da Política Nacional de Meio Ambiente, não é, os princípios da prevenção, o princípio da precaução, de mitigação e compensação ambiental, não estão previstos aqui em cima, não é? A gente precisava que tivesse. Finalizando a fala, não é?
além da Mata do Louzeiro, Cristiano, a gente precisa que lá na barragem, se eles vão cobrir 25 hectares, eu acredito que pelo menos 25 hectares eles têm que desapropriar mais para permitir que os animais que estão aqui, primeiro que eles fiquem ao lado, né? Mas, né? Só tem que essas áreas, né, são degradadas, entendeu? Então teria que ter projeto de recuperação de área degradada, porque ele vai inundar a área mais conservada, onde os animais se abrigam, se resguardam, né? E a área degradada, mais degradada, precisa de, sabe, exceção. E não tem nenhum estudo, não tem nada, né? Não tem estudo do impacto. Então, no estudo de impacto ambiental, é previsto as audiências públicas, que é aí, Cainara, onde viriam as audiências para cá, e a gente está pensando com o Carlos aqui já na pesquisa dele, eu já aqui pensando, que a gente precisa se comunicar na escola, né? Para ele ter uns planos de... Vai ver o que os professores pensam do contexto, mas seguidamente a gente tem que mostrar o que está acontecendo, que é o que você estava pensando. E finalizando a fala, Cainara, porque é uma metralhadora de informação aqui, a gente soube que Jô está preocupado e Jô ia acionar o Ministério Público. E a gente tem aqui também a nossa advogada, né, uma pessoa que faz parte, que é Laura, amiga do David. O David, através do David, Laura veio aqui, que ela é da OAB também, e é da Comissão de Animais. Não é? Tem muitos animais em perigo. E a gente está vendo a possibilidade de que Jô, de alguma forma, ou a gente entre com Jô, ou se Jô entrar com a representação do Ministério Público, a gente entre paralelo também, enquanto movimento, enquanto ONG, que é os interessados, né? É meio que isso. Isso para ontem, né? Essa sua fala para mim foi muito importante, muita informação, sabe? Agora eu fico assim, que você gosta da questão dos animais. Essa pesquisa ela é fundamental. Você já tem essa pesquisa, né? 2014, é isso? É. Porque eles não estão preocupados com animais. Nós, eu não trouxe experiência para vocês, mas eu vou trazer agora. Você imagina na barragem de Arreã, o que morreu lá de Praiá, de Mocó, de Punaré, que a gente conhece, né? De raposa, os animais silvestres que foram embora, a diversidade de cobra que foi extinta lá naquele momento, que não teve salvamento. Eles não tiraram a gente, imagina tirar os animais. Primeira preocupação com a gente. Imagina o tipo Né? de animais que tem aqui. Então, assim, esse elemento que você tem, já vou colocar já nesse trabalho aí, nessa questão do judiciário. Para o procurador, essa questão dos animais. É importante colocar isso aí. Você já tem esse documento oficial, né? Tem é um trabalho acadêmico. É uma tese, uma tese. É fundamental isso aí, porque ele não sabe disso não, velho. Não preocupado com isso não. Com certeza. Infelizmente não preocupado não. Não é muito problema, viu? Porque assim, ele não tem preocupação com o ser humano, imagina com o animal. Com certeza, com certeza. A gente estava conversando, viu, com o David, não é? De alguma forma, a gente conversando, a gente tem muito medo da barragem, Cristiano, mas por conta que essa região é uma região abandonada pelo poder público, do ponto de vista de serviços básicos, não é? Saneamento, habitação, as coisas aqui são muito difíceis, né? Não chega aqui, digamos, a eficiência do poder público. Então aí a gente meio que olhou assim também, não é? E a gente viu que a gente também não poderia frear a máquina, porque tem muitas pessoas na cidade de poder aquisitivo, de grande influência, que já compraram já a ideia, não é? Se a gente entrar no meio, eles vão atropelar. Então aí a gente chegou ao ponto de pensar, Cainara, né? Albanita, todos, né? Que a gente não iria ser, digamos assim, contra a barragem em si, porque não tinha como mais a gente ser. Porque é uma coisa que já estão com dinheiro, já está tudo consumado, como dizia Jesus Cristo, né? Mas assim, a gente só pode ser contra, pelo menos, na forma que está sendo. Agora são as mitigações. As mitigações. Mas assim, se a gente usar a narrativa de ser a favor do tratamento, mitigação é zero. Mitigação é zero. Né? Porque assim, a gente na luta, né, a gente tem que sempre pensar no máximo, no extraordinário. Isso aí. Se a gente vai com uma pauta rebaixada, eles vão perceber que a nossa força é muito pequena. A gente sabe que para discutir com a sociedade campinense com o poder econômico é muito difícil, né? Sabe que eles vão comprar, já compraram a briga de ser a favor.
mas nós temos elementos suficientes para dizer não à barragem. Sei. Não à barragem, embora que a gente não consiga barrar isso, mas para ter as mitigações. Manter a mitigação, exatamente. Entendeu, David? Porque se você dizer assim, não, a gente é a favor, pode fazer, a gente só quer que faça isso, então vai ser muito fácil. E a gente tem que pensar também, colocar nesse trabalho que vocês vão fazer para o judiciário, a questão da crise climática mundial. Isso é muito importante você, como na área ambiental, você entende o que está acontecendo. Com certeza. Essa barragem sendo construída aí, essa população aqui, eu não sou nenhum profeta, não. Mas na lógica da crise climática que está ocorrendo, com as fortes chuvas que vai acontecer aqui, demasiada, ela pode se romper, pode ter um sangramento muito alto, isso aqui se prejudicar todo mundo. Não, todo mundo, claro. Não, eles vão fazer, se depois que fizer, abandona. Abandona. A Kainara Viu? levantou a mão. Canela levantou a mão. Entendeu? Porque assim, essa questão de para você, o que está acontecendo? Você vê agora os problemas ambientais da crise climática são nos grandes centros urbanos. Quem mais sofre com isso? Pobre. Os pobres. A população periférica. Você vê aí. Em São Paulo, quem está sofrendo? Os pobres, rapaz. Naquela região, na baixa lá, no litoral, quem sofreu foi os pobres. A crise climática, quando vem uma barragem dessa aqui, o desmã dele é grande. Para quem mora aqui a Jusante. Se ela quebrar aqui, meu amigo, ela mata muita gente. E até quando ela sangrar, uma sangria demasiada, não prevista, que pode ocorrer com a forte chuva, isso aqui vai ser destruído. Bom, deixa ela. Fala, Kainara. Então, assim, só. A Albanita queria fazer uma fala, mas aí só pegar o gancho perto da minha Albanita, só para concordar com o Oswaldo. É assim mesmo, Oswaldo, aqui é a negociação, a gente tem que pedir o máximo. Para poder. É um processo de negociação, né? Dá para botar nesse? Concordando Tem com dois você, buraquinhos. Oswaldo, sempre que a gente Tem um que dividir, Tzinho, um outro. Não sei. Olha, para a gente negociar com o governador João Azevedo para o reassentamento, viu, David? A gente conseguiu, para você ter ideia, a gente passou por 5 governos na Paraíba para chegar no reassentamento para 10 famílias, para 100 famílias. 10% delas. A gente passou por Roberto Paulino, que eu também lembro Fone disso. está aberto. Depois Microfone tá Maranhão, Cássio, Ricardo 2 vezes e João 2 vezes. Em 2019 foi que a gente teve a primeira audiência com o João, em 2019. Porque o João dizia o seguinte: eu era o supersecretário de Ricardo. A gente reunia com o Ricardo e ele encaminhava para João. Aí, quando o João reunia com a gente, dizia assim: Oswaldo, eu sendo governador, eu tenho como mitigar o problema de vocês, que era o reassentamento. Quando ele assumiu, a gente aproveitou a fala dele e conseguimos a audiência. Dia 1º, dia 28 de março de 2019. Levamos só um ponto de pauta, que era o reassentamento, porque a pauta emergencial ela acontecia. Era cesta básica, era um carro-pipa, era uma cisterna, e chegava. Mas que não soluciona, né? Mas o difícil da terra não chegava, o reassentamento. Foi o que a gente fez. Preparamos uma pauta para ele não fugir da pauta, porque assumir pega um pouco de pauta. O reassentamento para 1.000 famílias. Você sabia que não ia reassentar 1.000 famílias, comprar terra para 1.000 famílias. Mas caiu para 100. De 1.000 foi para 100. Entendeu? Foi para 100. Aí quando chegar dentro quer 100, então eu vou dar 10 a vocês. Olha, Isso está lá, eu mando para você a audiência pública, a reunião que a gente teve com ele, o documento está lá. o Oswaldo é meio que é um negócio mesmo, né? um jogo. É queda de braço. É Quer queda dizer, de braço. se ele pedir aqui a mata do Louzeiro, entendesse, como compensação, ele vai dar um pedaço dela. E outra coisa, Isso se der. Se olha, der. e vocês que estão aqui escutando, a gente tem que conversar também com essas famílias aqui, que é importante para a gente preparar a pauta para essas famílias. Com certeza. Aproveitar essa barragem e fortalecer isso aqui. O que está precisando de melhoria aqui para vocês? Saneamento, primeiramente. Entendeu? Tudo. Aí tem que fazer essa pauta. Já que a gente vai estar morando aqui, a gente está morando debaixo de uma bomba, É, o que vai ter pra gente? tá debaixo de uma Entendeu? bomba mesmo. Tá entendendo, dona Graça? E a população está Vocês- contribuindo também para isso, porque está entupindo de Então, aí vai aproveitar isso aqui, que a gente sabe que é difícil, né? Barrar isso aqui, porque só teve uma barragem no Brasil que foi barrada. Foi lá no Paraná, só uma. Durante esse tempo todo. Porque teve mobilização no todo. Ou resistiram. Você pode procurar que você vai ver. Agora você tem que fazer isso aqui, fortalecer a luta com esse povo que está aqui, a Jusante. O que está precisando aqui? Fazer reunião com o pessoal. Não é prometer. A gente vai lutar com vocês para aproveitar isso aqui, para vocês querem abraçar a luta com a gente. Só você não consegue avançar. E trazer essa experiência de outros lugares. Com certeza.
É luta mesmo. Entendeu? Porque isso É luta assim, mesmo. David. Não é fácil. Porque isso aí, o povo vai morar, não tem conceito. Tá morando aqui debaixo de uma bomba relógio. É igual lá em Minas Gerais. Na época dos bandeirantes, destruíram Minas Gerais. Agora estão destruindo com as barragens para minério. Lá, Minas Gerais é uma bomba em todo canto. Quando rompeu, tá aí. Mineração, porque todo canto tem uma barragem pequena para fazer um minério. Em Rompeu, rompeu outra. 2016 rompeu uma barragemzinha pequena. E vai aqui quando rompe. Coisa minúscula. E assim mesmo. Olha, ele aqui está aqui nesse livro aqui. Como foi? Aonde foi? Eu participei da produção do aqui. aqui. Olha, tem mais de 300 barragens na Paraíba em situação de risco. Pequena Tacatu. barragemzinha. Aí foi quando desceu a água que levou casa, Levou casa, geladeira, levou Aqui, pessoas. sem ter barragem. Não tem tudo. Só uma barraginha pequena dos moradores que fizeram. Sim, coisinha. Já levou casa de gente aqui, levou botijão, levou gente, levou tudo. Olha, Casa. Ó, o Bonito ainda não falou, hein? A Bonita quer falar. Ela queria falar. Kainara falou? Desceu a água. Não, ela pediu pra falar porque a Bonita queria falar e ainda não falou. Se tiver imagens disso, seria ótimo, viu? Eu tinha todos esses Tem que relógios. ver. Pera Tem aí. que ver de novo. Aí Vou eu esperar o peguei meu pessoal terminar celular, ali. Eu vou chamar porque o celular travou. Mas alguém deve ter Eu fui isso. mandar consertar, mas não salvei, mas não estava nele. Aí eu perdi as caminhadas, as primeiras caminhadas que a gente perdia. Pera aí, só um momentinho. Perdi muita coisa, não quer dizer. Dona Graça, a Bonita quer. Quer falar, a Bonita pode falar. Mais um dia de vida para todos nós. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim! Que Deus continue nos abençoando. Quero saudar um momento especial a todos vocês, na pessoa da Dona Graça, uma guerreira lutadora aí. Não, tá só. Estão presentes ou comprometidos com a causa, com parceria na causa, porque isso não é uma, eu falo sempre, isso não é uma luta só sua, na sua comunidade, na sua localidade, é de toda a cidade. É uma luta ambiental, é uma luta pela vida. E nós só temos essa responsabilidade, nós somos ativistas, nós estamos aqui, as pessoas que estão dentro de tudo. A cidade não alcançou ainda a gravidade da situação futura, que realmente já está, e terá, com certeza, que se for bem cuidado, seguir a regra de proteção e tudo mais, vai ser pior. E nós estamos mais afetados, de fato, é vocês nessa área aqui, mas a gente estamos juntos. Não vou me alugar não, mas assim, contribuir e Kainara, na Graça, o Gabi, todos aí presentes, Cristiano, obrigado pelo convite. Como a vereadora já puxou para um evento maior do de recepção, de foco para o Ministério Público, para a cidade, para a Câmara de Vereadores, eu sugeria apenas que a gente tomasse força com ela, porque é um poder legislativo, é um poder que fiscaliza a cumprir leis, para que ela não fique só, e a gente peça para que ela e a bancada dela fortaleçam toda essa luta, e além disso, sugerir que ela está convocando uma audiência tanto no Ministério, como também uma audiência pública na Câmara. E, assim, a dentro de sugestão, não sei o que, é que vocês pensam, mas tentar falar que ela puxa essas duas audiências, tanto a do Ministério Público, para ir para a localidade onde está acontecendo e tanto na audiência da Câmara, aí na própria comunidade. Então, seria duas audiências de impacto com os setores da Graça Moraí, porque mostraria os afetados direto depois agora essa parte da comunidade, e ela existe, e uma lá no campo local, onde é um projeto, no próprio Ministério Público, para que eles de fato logo veja a gravidade, acompanhe a situação e veja que quem tem poder dar fogo pela justiça é para honrar, para combater, para fazer justiça e para honrar toda a situação, já que tem poder de martelo, que é o que for. Não nos é dado poder de graça. Temos missões aqui, privilegiados, que nesse poder, tentei mudar, fazer justiça, e houve nesse momento. Então, poderia puxar essas duas audiências, uma do Ministério Público lá na localidade, e outra
eu também quer fazer luz, né, puxar luz, onde a Câmara ali na própria comunidade de Ana Grava. E além disso, já que ele tem uma coordenadoria do ambiente, mas parece que é extinta, os nossos gestores têm muita importância, acho que meio ambiente, né, vida e física desse país novo, a gente poderia também convidar a Secretaria do Ambiente, eu acho que o Estado tem, para vir somar força de fortalecer, porque isso é uma luta de gigante. Da vida gigante, então a gente não pode faltar fora. A gente, mesmo com o dia de hoje, feriado, o dia da triste, o dia da revista, o dia do sábado, tanto de criação, dia de luta, de destruir diferente. Cumpriu a missão e foi, vai deixar seu legado, triste, outro momento também de luta, que pouco o nosso país previamente, você verá, mas a gente está um pequeno grupo de qualidade, portanto, para um todo, para falar dessa, para mobilizar todas, e a todos nós, contra a minha instituição. Obrigada por estar. Sintetizando, ela falou da necessidade da gente estar junto com a vereadora, né? Com a Jo, que está aí também à frente disso. Eu anotei aqui também que ela citou a possibilidade da gente ver se rola 2 audiências públicas, né? Uma aqui, né, com os vereadores, e outra lá no local. Só sintetizando. No caso, o muito boa Ministério ideia. Público já foi acionado, né? Estadual. Não, acho que não. Não foi não. Eu acho que ela vai Ela acionar. vai acionar, vai acionar. Eu trago uma experiência sobre o Ministério Público da Paraíba, e a gente tem uma referência no MPF, uma referência histórica. Se você pesquisar, né, sobre o procurador da República, o Dr. Godoy, quem é do direito aqui? Você é alguém do direito aqui? Não. Eu não sou do direito, mas aprendi muito essa questão, não aprendi da legalidade, mas um pouco dos caminhos a percorrer, né? Em cada estado brasileiro tem uma tal de uma PRDC, que é uma Procuradoria da República, que trabalha com os direitos do cidadão, tanto de forma individual como coletiva, que é a PRDC. Então, na Paraíba tem esse Procurador da República, que é Godoy, né? Que é o procurador. Mas isso no federal? É, no federal. Sei. Federal. Se tem recurso federal aqui, a gente pode ter uma conversa com ele. E foi o cara que a gente teve uma articulação muito boa desde 2015. Ele é muito habilidoso, né? Só não adianta a gente querer judiciar essas questões com o Estado. Não é que a gente seja covarde. Vai negociando. Chega um momento que não der para negociar, vai ter que judiciar. A gente conseguiu muita coisa com a habilidade dele, com o compromisso que ele tem com os oprimidos da Paraíba. Isso, Como é o nome dele mesmo? José Godoy. Com o LGBT, com o indígena, com o quilombola, com o cigano, com o sem terra, com o atingido por barragem. É um cara espetacular. Sim. O MPF lá, você sabe que o MPF, quando a gente chega lá hoje, a elite lá não gosta não. Ele que abre as portas para os excluídos da Paraíba. Qual é o nome da repartição? É a PRDC. PRDC. Que é a Procuradoria Regional dos Direitos Cidadãos. É muito bom você falar, é só um complemento à sua fala, viu, Cainara, aqui. A gente teve uma experiência aqui com o Parque do Poeta, a gente acionou o Ministério Público Federal. Porque lá tem inscrições rupestres, porque lá tem fauna e flora ameaçada, que eles chamam de atributos. Atributos ecológicos que são defendidos no artigo 225 da Constituição. Mas aí, de alguma forma, o Ministério Público Federal jogou para o Ministério Público Estadual. Aí o Ministério Público Estadual, para julgar uma própria questão do Estado, terminou que eles fizeram vistas grossas, foi a experiência que a gente teve. Eu posso dizer, como cidadão, com todo respeito, não é? Eu tenho uma admiração, mas eu tive uma experiência terrível com o Ministério Público, uma experiência com um cheiro de omissão, não é? E com um sabor de desprezo constitucional pela proteção e a preservação do meio ambiente em Campina Grande. Veneziano teve essa terrível experiência. Eu espero que no futuro isso possa ser, por exemplo, retificado, né? Mas É verdade, por isso que eu trago essa reflexão para vocês, porque a gente teve experiência, né? Desde 2002, para a gente ter acesso a um documento que é nosso, o EIA, a gente teve que fazer uma mobilização. Na época era a Guinela Morim, parece, procurador do ambiente. daqui, Não era a Guinela Morim. Eulampo e o Aguilera. Esses caras aí, que eu lembro o nome deles. Eles negaram pra gente o EIA, rapaz. A gente conseguiu com o povo na rua. Olha só.
Você vê que absurdo. Como é que um EIA-RIMA, a gente tem que ter acesso a essa informação, é um documento para os principais atores da história não têm acesso a isso. É verdade. Para você ver o absurdo. Você sabe que o EIA-RIMA, ele tem que ser feito antes de construir a barragem. Ele é quem vai dizer se pode ser construído ou não. A viabilidade econômica, a viabilidade social e as mitigações do RIMA. Eu não sou dessa área não, Mas é desse jeito, é. E foi feito, sabe quando esse EIA-RIMA? A obra começou em 99. Sabe quando ele foi feito? Em 2000. Olha aí. Então, a licença de operação, a licença inicial, Instalação LI, LO e LP, que são, vamos dizer, que são pré-requisitos, não é? Do EIA-RIMA, aconteceram, né, às escuras. Porque muitas vezes o EIA-RIMA, muitas vezes não. Complicado, doutora vezes, Cainara. É feito o projeto pedagógico, né, o PPP, eles pegam engavetado, botam aí, tá pronto, e manda. Sem nenhuma discussão. Sem nenhum estudo de verdade, não, né? O negócio é só engavetado, já está engavetado, bota lá. Não, mas bota na gaveta, mas faz como se fosse uma maquiagem, né? Não é um estudo de fato aprofundado. É só para legitimar a obra. Exatamente. Faz parte do trâmite. Legitimar. Essas falas. Aí, se vocês quiserem, né, a gente pode fazer uma articulação com o Godoy para esse grupo ir lá. Queremos. Eu acho que essa parte, né? Eu não vou prometer. A gente tem uma reunião com ele marcada para o dia 13 de maio. Já uma pauta que a gente tem avançado com ele, né? Porque como é que a gente faz a reunião com o Godoy? A gente leva uma pauta, né? Entrega ele encaminha para os setores do Estado, do Federal, e a gente acompanha aqui, isso é verdade. Ele fez agora um laudo das vias de acesso que foram interditadas. Os caras fizeram um trabalho fantástico. Eu posso mandar para vocês. Para a gente foi muito bom, que é um histórico bem importante de todas as vias que foram interditadas. Aí ele manda para a gente e observa se realmente o cara cumpriu aquilo ali. E o governo remete a resposta para ele, a gente vai analisar se está certo o que ele disse. Ele atua em Campina Grande ou João Pessoa? Ele atua em João Pessoa, atua na Paraná, atua com o Cigano lá em Souza, atua em vários lugares. Essa reunião vai ser aqui em Campinas? Não, em João Pessoa. Tá. Aí eu vou conversar com ele no dia 13 de maio, vai ter uma reunião com ele lá. Já vai trazer o pessoal do estado, do município para conversar com ele. Eu posso colocar essa questão para ele ajudar. Pelo menos pelo orientar, né? Como é que a gente quer ouvir, a gente quer ouvir de você. Porque aqui, pelo que eu estou vendo, né, que a Cainara está falando, a gente escutou falar, a vereadora Jô vai acionar primeiro, não é? Aí eu acho que ela vai acionar o estadual. Mas coisa assim. Eu não sei, né? Agora que a gente... Vai acionar ou já acionou? Não, vai... Segundo consta, vai. Vai. Tá. Você veja que eu faço um autocrítico a Jô. Eu sou um cara que respeito muito o João. Você vê como é que as coisas funcionam. Né? Mas você vê como as coisas aqui funcionam. Ao invés de vir aqui, conversar com as comunidades, com vocês que estão na direção, dizer assim, vamos preparar isso aqui, não, já toma uma decisão isolada. É verdade. Entendeu? Isso é uma coisa para escutar e avaliar isso aí. Porque assim, infelizmente ela tem um processo de luta e não responde essa questão agora. Ela fazer o quê? Eu vou fazer, mas tem que conversar primeiro com os atores principais aqui, vocês que estão nessa direção, você principalmente. Que estão mandando para ela a documentação, estamos mandando as informações. É uma autocrítica para a gente ver, para repensar isso aí. Eu vou escrever, inclusive, para ela hoje, eu vou dizer, Jô, a gente se encontrou hoje, entendeu? E achou que seria oportuno, não é? Que você entre, né? Mas que você traga com você o movimento e venha antes. As informações que vocês têm, rapaz. Você falou em 2014 desse trabalho científico. Até para ela cá entre nós, né, tem uma proteção maior, né, e um respaldo. Quando a gente vê, não sei se o David já tinha chegado, o Oswaldo estava falando que teve 2 irmãos assassinados. É complicado. Né? Bom, pela questão da barragem. Então, em 2008, não é brincadeira. Então, eu acho que uma pessoa que toma a frente, né? O pessoal fala que prega o que se destaca, leva martelada, né? Então, eu acho importante, até por segurança dela, ela ter um respaldo da população, né? É verdade. Essa fala, essa leitura, né? Isso é bom que é a construção dessas ideias. O que você tem de material já produzido? Não custava vender assim, o que você tem já construído já? Ela não tem nada construído daqui, cientificamente. Não tem. É verdade. Ouviu dizer da barragem. Aí vai entrar com mais elementos para o Ministério Público. Não, acho que os grandes elementos que Jô tem, não é? Que a gente manda, não é, Cainara?
A gente manda daqui, né? Inclusive a gente manda as bases legais, a gente manda essas informações. Agora, isso é uma autocrítica realmente que Oswaldo puxa, e eu acho que é muito válida, não é, para enriquecer enriquecer a corrente, não é? A gente precisa de fazer a aproximação das ideias, né? Porque realmente, né, a gente que vive isso aqui é a gente que sabe essa realidade, não é? Não que ela não saiba tanto, né? Mas a gente, não é? Dona Graça que está aqui, quantos anos, Dona Graça? 45. Aí. 45 aqui? Sabe tudo daqui que está aqui, morou aqui. 45 Fez uma Isso casa. aqui era uma mata. Ó, tá vendo? Você acha que era lindo. Muito Aí, bem. não tem. 45 anos atrás era Uma ali. história viva, Era mas sei lá. muito lindo. Não tinha casa, não tinha Falar favela, com o não tinha promotor, nada. eu estou lá no Esse- relógio, moro lá essa 45 ocupação minutos, aqui, isso é coisa nova. Porque há 30 anos atrás, não tinha nem essa favela aqui. Não tem essa Foi favela, 30 anos não. para cá que foi construído isso. Eu sei do compromisso que o Jô tem, que na minha opinião, o vereador e vereadora que tem compromisso com os trabalhadores. É verdade, Jô. é verdade. Né? Mas assim, Você sabe, né? eu avalio o que é possível, hein, viu, Cainara? E aí pedindo uma ajuda a você também, né? Que você é muito próxima dela, né? A gente tem uma luta muito boa com ela. Dizer, ô Jô, vamos, não é? Vamos ali na comunidade. Vamos ali, não é? né? Vamos ali, sabe? É importante. Ir lá conhecer o local, é importante a gente tirar daqui dessa reunião um dia para a gente marcar, convidar eles. Quem se somar para ir conhecer onde é o Covão, a área toda que vai aqui. Quantos quilômetros vai dar daqui da comunidade para lá, para o Covão? Isso é importante conhecer lá em campo. Com o material que ele tem aqui, um cara profissional com esse material, a gente faz um videozinho lá, todo mundo. Ele fez logo de início, eu levei o dedo, botei ele aqui dentro das urtigas, dentro do mato, eu digo que ele vai correr doido dentro da mata aqui. Mas ele não. Ele enfrentou, meu amigo foi, eu digo, mas rapaz, vou dizer. Ele conhece, Até ele hoje tem mais conhece. cicatriz. Foi todo cortado. Tem que conhecer, mas ele fala uma coisa que tu conhece. Não só conhecer, mas votar, deliberar e dizer como é que Isso. vai ser sem nunca ter pisado. Isso é muito sério. Aí já está numa audiência pública, o promotor disse, você já foi lá? Como é? Olha para aí. Tem morador que mora aqui e não conhece também. Ela fica Você me falando, deveria sabe? juntar gente. Mas não está falando coisa que você não conhece? Pra levar pra conhecer. Tem que falar da causa também. Tá vendo, cara? Vamos tirar os encaminhamentos, vamos de hoje, por Vamos. conta dos horários. É, né? já são 10h36. Muito ricos, nós. Eu coloquei já, essa questão que eu me comprometo a falar com o procurador para a gente ter uma conversa. Vamos com ele. anotar, Cristiano, essa parte. É bom estar registrado ali também, mas eu coloquei que vai ter essa Eu vou ter reunião dia 13 de dia maio. 13 de maio, inclusive Pessoa. dia da libertação dos Muito escravos, bem, esse né? aqui é a história que ele gosta da... É. Aí eu vou falar com ele já desse que está ocorrendo aqui, desses dados, vou entregar esse livro para ele, vai fazer essa entrega desse livro lá. Desse pedido, se você precisar, Dona Graça é nossa diretora executiva, né, da ONG, mas a gente está organizando as coisas aqui com Dona Graça. Eu acho que vale que a gente pode, enquanto instituição, pedir ao MAB, né, a sua instituição, pedir um apoio formal, entende? Para você levar e dizer, olha aqui, ó, Não, pode... Entendeu? Preparar E já. se alguém conseguir ir com ele, não sei que dia da semana. porque Oswaldo, como o Oswaldo já vai fazer, a gente pode botar como encaminhamento. É. Você acha que isso é importante? Oxe, E demais. Dona Graça, Vai entregar a gente prepara um pedido de ajuda para o MAB de Acauã, né? já prepara esse material, porque nesse dia aqui, viu, a gente vai entregar esse livro, não é apenas entregar, mas mostrar o relatório final, Sei. o que aconteceu na Paraíba, nesse período que está ocorrendo, das barragens que estão em risco, para ele saber disso aqui, documento, Perfeito. e deixar isso está em PDF, mas já coloquei no grupo para Eu vocês. vi, já tá. Isso é um conhecimento. Eu não vou deixar pra com ser vocês, eu não entregue consegui, mas foi 5 ou 6 livros para mim. Não, tudo bem, eu vi o PDF lá, tá faltando só dar uma lida mesmo. Entendeu? Eu vou tirar um tempo Certo? pra ler. Vocês vão ver aqui que eu participei de várias visitas aqui, nessa pesquisa, então... E essa parte da lei, Oswaldo? Da lei da política. A lei, vocês vão ler aqui, tem muita coisa interessante sobre a questão ambiental. É lei, Sei. é lei. A lei é 13.755, a PENAD. É uma lei federal. Sei. Lula sancionou no dia 25 de dezembro de 2023. 2023. Olha só, não sabia não dessa lei, não. Então, aí vai ter elemento para fazer. Claro. Agora, como é que você vai entrar com Cris, isso aqui? pode anotar aí, Mas não observar é- a lei do PENAB, PENAB, viu? observar a lei PENAB. Lei
MPAB, né? Que é a Política Nacional. 13755, 2003. 13755. 2023. Bom destacar aqui, né, a presença, a contribuição do mestre Oswaldo, né, porque às vezes muito mais do que um diploma, um conhecimento técnico, né, uma faculdade, um mestrado, um doutorado, é a vivência, a experiência. E para nós, assim, é realmente muito especial ter você aqui, viu, Oswaldo, com a gente. Você, toda a sua vivência, sua experiência. Você é praticamente um doutor, por que não dizer, nessa questão de barragens. Eu acho que é uma fonte que a gente deve beber bastante. Obrigado, viu, Oswaldo? Assim, em nome de todo mundo aqui da região, porque destacar também que tudo é movido à base de interesses, né? Todo mundo tem seus interesses, né? Os políticos, principalmente, nunca se iludam, não fazem nada de graça, não fazem porque são bonzinhos, não levantam causas porque são bonzinhos, não, eles são interessados, né? E a gente tem que ver que nós, nesse momento aqui, nós somos moedas para alguns políticos. Sem querer dar, que eu não gosto de citar nomes, mas a gente não devemos nos ver de forma acanhada como pedites, e sim como moeda. A gente tem que entender que a gente ir em busca de um vereador, de uma vereadora, ela que tem que nos valorizar, porque ela pode nos usar como moeda. A gente não tem que ir pedindo. Deveria partir desse vereador, dessa vereadora, o interesse em abrir os olhos e ver o valor que nós temos enquanto moeda para uma política e para uma política. Então, nada de ir pedindo, entendeu? A gente não pode ir com esse espírito. Primeiro que é muito pobre de um vereador e de uma vereadora não ainda ter se tocado da importância que é isso aqui, de ainda não ter vindo aqui, sabendo o quanto importante que é isso para ela e para ele enquanto moeda. Então a gente tem que reconhecer o nosso valor e nos ver como moeda. Nós não somos pobres, não somos perdidos. Ao contrário, nós somos moeda e riqueza na mão dessas pessoas que precisam dessas bandeiras. E temos que ter muito cuidado também, não sermos usados. Cuidado com político A e B, que às vezes pregam de bonzinho. Eu não gosto, eu não tenho... Jura você, eu não tenho nenhuma ligação política, não conheço, inclusive faço questão de não envolver em política, eu faço questão de não ter. Mas a realidade, infelizmente, é essa. São todos, sem exceção, movidos à base do interesse, nunca se iludam. Se fazem algo, se levantam alguma bandeira, já é pensando em utilizar aquilo para uma provável próxima eleição, e assim por diante. Então, que nós tenhamos a certeza, a consciência de que nós somos moeda nesse momento e temos que valorizar essa moeda, porque vai servir com certeza para muitos que vão cair aí como gaviões. Exatamente. Se juntar, então, não é, David? Se juntar, se fortalecer, não permitir que ninguém dirija, direcione, mas que o movimento ele consiga por si próprio se dirigir. Né? Pois é, essa região aqui é um valor muito grande e é uma moeda, veja dessa forma, é uma moeda na mão de políticos. A gente tem apenas que valorizar a nossa moeda, assim como se valoriza o dólar, se valoriza o Bitcoin, o real. Temos que valorizar a moeda Louzeiro, a moeda Riacho dos Piabas, porque eles utilizam disso e a gente tem que valorizar. Como o veneziano bem falou, é algo que meio que inevitável, num momento como esse, a gente barrar essa construção. Viu, Oswaldo? Eu sei que eu até ia lhe perguntar, afinal de contas, mas já sabendo, não é que você seja contra a construção de barragem, né? Você poderia falar alguma coisa sobre isso? Você é contra, depois de toda essa sua vivência, você é contra a construção dessa barragem, como é que você vê isso? Definitivamente, é para se construir ou não se construir, na sua opinião? O problema é a forma como é construída. Olha... Já é uma, você vê, né? Já é uma frase... Então ele não é contra a barragem. É a forma. Como é que acontece? Essa palavra que eles usam sempre, vamos dizer aqui, desenvolvimento. Aí você pergunta, como é desenvolvimento sem envolvimento, sem envolver as pessoas? Que desenvolvimento é isso? Desenvolve, mas você tira 10, mas não envolve. Muito bem. Entendeu? Então, a mesma coisa com as energias renováveis. Nós somos a favor. Agora, do jeito que está sendo feito, não. Muito bem, é isso que a gente diz aqui, né? Que nós não somos contra e nem queremos impedir a construção dessa barragem. O que a gente quer é que ela seja feita de modo que o desenvolvimento envolva as principais demandas da região. E respeite cada elemento. Essa árvore, por exemplo, que está aqui, ela tem o mesmo direito que nós temos de usufruir desse ar
e dessa terra. Uma formiga que passa aqui, ela tem o mesmo direito de nós enquanto seres humanos, não somos mais nem menos. Então, que seja feita realmente essa barragem, mas de forma consciente, respeitando cada elemento da natureza. Inclusive, destacar aqui, Venezia, a importância que possa ser, talvez nunca tenha sido feitos estudos, mas que existam aí até um patrimônio histórico, por que não dizer, enterrado nessa região. Mas tem. Coisas que a gente nem imagina da época dos índios, coisas enterradas, sabe, artifícios, né, artefatos e até ossadas. Aqui na Mata do Louzeiro tem peças de casas de farinha, tijolos usados na catedral, diversos outros instrumentos de escravos que... Então, com certeza, foram jogados no olho d'água. Uma construção dessa ela deve ser vista, inclusive, pelo IFAM, pelo órgão da história estadual, que seja feito, inclusive, um estudo antes que se inunde. E a área de proteção, o que eu estou vendo assim, que não se está se fechando os olhos, Cainara levantou a mão para fazer um complemento, viu? É que a área de proteção ambiental dentro da lei orgânica do município, no artigo 269. Mas teve a emenda à Constituição, só que o texto não foi atualizado, David. Entendeu? Teve a emenda em 2007, o texto não foi atualizado. Então, eu estou vendo que as pressões são... vamos dizer, eu não sabia que a área é protegida. E a gente está dizendo, a área é protegida, a área é protegida. Pois é. E antes até de falar da fala de Cainara rapidinho, lembrar também você deve saber até muito mais do que eu, da manipulação dos estudos, que isso acontece e acontece muito. É diferente um estudo ser encomendado pelo dono da obra e pela outra parte. Uma empresa que é contratada, por exemplo, pela prefeitura, pelo amor de Deus, onde que ela vai apresentar que é para não construir? Entendeu? Então a gente já tem vários registros na história do Brasil, em Minas Gerais, né, que estudos totalmente manipulados, estudos ambientais, onde se era para dizer que não era para construir, e o estudo sai dizendo que se construa, desobedecendo, desrespeitando totalmente a questão ambiental, as regras e até a ciência. Mas a manipulação dos estudos existe muito, a gente tem que ficar de olho. Nesse caso, talvez a gente pedir que o estudo seja feito de forma isenta e não por um órgão contratado. Inclusive, a gente tem muitos contatos dentro das universidades. O próprio veneziano é um, né? Mas eu tenho alguns contatos de alguns professores ligados com o estudo de meio ambiente, estudo das águas. E mesmo na universidade, viu, Cristiano? Infelizmente, existe muita corrupção. Existem muitos estudos que a universidade participa, e o Ministério Público, às vezes, e a gente não pode confiar. Então, que realmente se fique de olho, que a gente busque uma coisa destacada por ele muito importante, que às vezes a gente pede X e vem meio X. Então, que a gente peça 3X, aquilo que o Oswaldo bem falou, né? Que a gente aumente essa nossa demanda, essa demanda que você tanto fala de desapropriar uma área X, que a gente peça a desapropriação de 2X, que é para poder sair pelo menos o X que a gente quer. Então, realmente, a gente vá com força nesse pedido de desapropriação. E com certeza anotar, Cristiano, essa questão dos estudos, cobrar um estudo totalmente isento, que não seja um estudo contratado pela própria prefeitura. Com certeza, que vai na linha da proteção. A área é protegida. Se a área é protegida fauna, flora, serviços ecossistêmicos, seus habitats. Então, basicamente, a gente precisa, né, que essa área seja realmente atualizado esse texto, não é? Fazendo jus a essa proteção, que seja georreferenciado determinados proprietários, que esteja diretamente na barragem, mas que esteja associado dentro do que ainda é Campina Grande, porque essa área que é dentro de Campina Grande é protegida. Então, as ações precisam ser feitas, não é, dentro dos critérios de sustentabilidade, não é? Área de proteção permanente, reserva legal, por exemplo, a vegetação ciliar, proteção das nascentes de água, das áreas íngremes, das áreas frágeis de pouso de animais, de reprodução, que a gente chama de ecossistemas frágeis. Isso aí precisa de estar integrado
cadastrado como área E protegida. que seja compensado, daqui a pouco a Cainara fala, viu, Cainara? E que seja compensado, né, com essa construção que pode ser algo terrível na história de Campina Grande. E por falar nisso, eu tenho falado bastante da Nova Campina, né? Muita gente tem perguntado que nova Campina é essa? É a nova Campina que nós queremos, que venha a barragem, mas que ela seja feita de forma realmente pensando no desenvolvimento da cidade. Que a gente tenha uma nova Campina Grande, que se aproveite, aquilo que a gente tem falado, né? Que se aproveite essa obra para se conseguir os recursos e a viabilidade necessária para se construir um parque. Quem sabe um parque linear ligando a barragem até o açude velho, por que não dizer? Então que se aproveite esse momento, já que querem construir, que se construa então fazendo realmente, dando um retorno decente e devido à população. E uma coisa interessante também que o Veneziano falou ainda agora é a questão da lâmina d'água de 25 hectares. Bom, eles querem desapropriar 25 hectares, né? Isso cai exatamente naquilo que até eu mostrei no vídeo, né? Que é a questão do interesse da especulação imobiliária. Ora, quem vão ser os margeados dessa barragem? A quem pertencerá essa margem do lago, que é de um valor, você sabe muito bem mais do que eu, inclusive, que torna-se uma área muito cara, a área que contorna um lago. Então, se é para desapropriar só a lâmina d'água, quer dizer que as margens não serão desapropriadas, o entorno? Então, quem será beneficiado com isso? E por quê? Que a gente cobra aquilo que a gente tinha falado, Veneza, que se exige uma margem, uma área de margem para a população. E agitação permanente, porque a barragem ela tem que ter, de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente, tem que ter uma área de protegida. Que as margens pertençam ao povo de Campina Grande. Exatamente. Fala, Cainara. É muito, Cainara. Fala. Eu me sinto satisfada com as propostas, mas eu só queria reforçar que a Bonita colocou aqui no chat também uma proposta de encaminhamento. Né? Algumas já foram contempladas por vocês, mas era da secretária, né? de Meio Ambiente do Estado, né? Convocar também a Secretaria de Meio Ambiente. Juliana Almeida. Daqui de Campina? Acho que do Estado, do governo do Estado. Sei. Sim, sim. Sim, eu acho que é importante. Sim, é importante. Toda a força que se puder acrescentar nesse momento é muito importante. Inclusive, vi um pedido oficial, de repente, até entrar também no Ministério Público, em nome da associação dele, em nome da associação de bairros, se existir. Existe aqui, dona Graça? Uma associação do bairro das Piabas, existe aqui da Conceição. Da Conceição, da Rosa Mística, nem Rosa Mística. Um ofício, mas tem as paróquias. Pois é. Então tem as paróquias, entre também com pedido para saber que várias partes estão realmente de olho nisso aí. Para que eles saibam que não estão sozinhos. Né? Que se tiver um gato pingado, né? Quanto mais pingado. A gente tem os projetos, Cainara, de extensão, entende? Os projetos de iniciação científica, talvez possa também, mediante esse processo correndo lá, não é? Publicizar a preocupação, não é? Com tais situações. Inclusive, eu vi que quando eles colocaram aqui agora, nesse decreto de desapropriação, tem algumas falas, né? Eu acho que foi no outro do secretário que colocou, olha, a preocupação com o lazer. Olha, a preocupação com a agricultura. Aí eu até estava conversando com o meu camarada aqui, Cristiano, abre aspas, né? Agricultura. Que agricultura é essa? É como você estava dizendo, não é, Cris? Que agricultura é essa que vocês querem fazer lá? Então, o Cristiano, para quem? Cristiano aqui já tem uma. Dentro de agricultura, ele estava conversando nos sistemas agroflorestais, né? Na aproximação com a agroecologia, numa aproximação até com os produtos orgânicos. Então, aí a gente, meio que a gente, como ONG, vai abre aspas, para a agricultura. A gente que seja, ver se a gente consegue implementar nesse... Não uma monocultura, porque é agricultura, né? A agricultura taca veneno e planta uma coisa. E vai poluir a barragem com veneno. Com veneno, pois é, sabe? Aí eu avalio que a gente pode entrar nessa parte. Eu não sei qual é o encaminhamento que a Albanita colocou, né? Foi, Cainara, era da Secretaria Estadual. Abre aí o chat. O chat,
Aí você vai ver. E aquela área dali é uma área que pega a Lagoa Seca também, um pedacinho, né? Eu queria que, já dentro daqui desenrolado, que ele leia aqui o artigo 2º da PENAB, que tem a ver com a gente. Segundo. Esse aqui, Juliana, né? esse pra gente aqui, e esse aqui. Eu aqui pra gente aqui, para o pessoal ver aqui da PENAB. O artigo 2º e até o 9º. Só esse aqui o nome. Então basta o 9º, é? Só o nome. O 9º, esse aqui. O artigo início e o artigo, o artigo, viu? Dá ler aí, para o pessoal ver. Tem a ver tudo a ver com o conceito aqui. Porque tá muito calado. Não, pode ler. Dentro comunicador tem mais facilidade. Aí, para o pessoal escutar da PENAB. Aqui o mestre é você, viu? Eita, mandando um abraço aqui, né, para Juliana, a jovem Juliana, né, Juliana do Patrimônio. Olá, professor. Cheguei um pouco atrasada porque eu estava tendo uns compromissos, mas eu já para acompanhar um pouco, né, da reunião. E sim, sou eu. Eu trabalho a questão do patrimônio, né, que a gente poderia verificar a possibilidade da patrimonialização da área, né, enquanto área ambiental. Eu acho que seria um viés também bem interessante. Mas aí a gente tem que verificar os caminhos, né? Denotando que ali também tem toda uma cultura, tem todo um estado de práticas e é uma área de preservação. Isso. Ô, Juliana, tu conseguiria ajudar a gente colocando no papel alguma coisa nesse norte que você está falando? Porque é você que tem essa expertise. Eu posso tentar verificar sim, professor. É bem corrido, mas eu posso tentar verificar. Pode tentar Também verificar. vou verificar com alguns outros colegas meus historiadores para ver como é esse processo. Com certeza, sim. Eu sei que você tem tá agora trabalhando naquela publicação ali do patrimônio do Açude Velho, é muito importante, porque aqui é as nascentes de lá, não é? E aí, o que você puder escrever nesse contexto, aí você nos ajuda muito, né? E articulando aí com a Albanita, tá certo? Para a gente poder também trazer isso para os documentos, né, que a gente vai escrever. Tá certo? Tá bem, professor. Maravilha. Temos mais encaminhamento? Ele vai ler aqui só o artigo. O artigo da segundo, que fala o que Política Nacional. Qual é a lei? Ali, Não, o artigo está aqui. 375. Esse artigo diz quem é os atingidos, que ele vai dizer. Certo. O artigo 2º da lei, né, da PENAB, que é a 15.14.755. Para os efeitos desta lei, entendem-se por populações atingidas por barragens todos aqueles sujeitos a um ou mais dos seguintes impactos provocados pela construção: operação, desativação ou rompimento de barragens. Ou seja, isso aqui trata desde o início da construção até o pós, né? Nesse caso aqui, né? O pessoal aqui já pode ser considerado também como atingido, porque embora aqui Tá. o impacto aqui dessa região aqui, né? Porque aqui diz... O pessoal já se sentiu atingido aqui, já atingido. Porque é no início, né? No início, entendeu? Aqui. Por operação, quando começar a operação, se ela for desativada, porque tem problema de rompimento. Não é só até a palmeira. não é só estar montando na barragem, tem que estar avisando também. Entendeu? Fala desde o início até o pós, desde uma possível desativação e rompimento. E o nome que você pediu, né? A interrupção de acesso a áreas urbanas e comunidades rurais. Tá vendo? Tem tudo a ver. Na PENAB, vocês estão incluídos aqui, o pessoal aqui. Com certeza. E outras questões ambientais que tem aqui para vocês verem depois do grupo, para pegar esse documento e colocar dentro do que ele vai ser feito. A PENAB. Não tem nada. É a lei federal. É a lei federal que vai estar valendo, Sim, em 2023. Ok. Com certeza, com Obrigado. certeza. Então, assim, que fique realmente muito claro assim, que estão querendo, na verdade, submergir uma área que já era escura. Uma área que já não tinha voz, né? Que, na verdade, a Mata do Louzeiro e Altas Piabas sempre sofreu na escuridão, podemos dizer assim, né? Pode dizer. Sempre sofreu na escuridão e agora estão querendo afogar. Terminar de invisibilizar. Invisibilizar mais do que já foi durante esse Já tempo foi. todo. Então, que a gente realmente tenha consciência e vamos em frente, com devidas precauções, inclusive, né? É verdade. Mas que a gente siga adiante. Juntos, né? Porque assim, Cainara,
Isso é uma coisa muito perigosa. Juliana sabe, a Albanita sabe, todos sabem, não é? Então, se você tem aqui, por exemplo, você tem aqui, tem a ONG Arpia, tem a Paróquia São Francisco, tem professores da Universidade Federal, tem alunos, tem estudantes das escolas, sabe, comunidades pastorais. Então, você tem muita gente, é uma coisa. Não é? Agora, se tiver um gato pingado, quem é que está à frente? É fulano, cicraninho. O camarada manda logo um recadinho: ei, boy, tudo bem? Eu conheço tua esposa, teus filhos, sei onde é que eles estudam. Entendeu? Sabe? Coisas assim, né? Que a gente sabe que acontece. Tem que ter cuidado, realmente. Isso aí é verdade. Dos encaminhamentos, a gente teria mais alguma coisa, Cris? Por que não, em vez de aquilo que eu estava falando, né? Que porque, lembrem-se, colocar uma causa dessa na mão de um político A ou B é um privilégio para ele. É um privilégio, não é um privilégio para a gente tê-lo aqui com a gente, né? O contrário. Ele que se banha de a gente colocar uma causa dessa na mão dele, porque nós temos um valor muito grande nesse momento. Então, em vez de convocar, de convidar, de privilegiar determinado político A ou B, por que não mandar realmente um convite para a Câmara, convidando os que quiserem estar presentes aqui? Não, é verdade, mas inclusive o Rádio Sajô, quando eu conversei com o Jô, disse: Jô, por gentileza, converse com o Olímpio, que é uma pessoa relacionada à causa. Tem uma repórter que o nome dela é Valéria Assunção, que eu nunca cheguei a conversar com ela, acompanhei na TV, mas soube que ela é preocupada com a causa animal. E tantos quantos sejam e que queiram somar, que são bem-vindos, não é? Agora, na fala que o Oswaldo falou aí, a gente apanhou, a gente perdeu aqui, Cainara, com aquela desafetação do Parque do Poeta, porque na época lá, a gente, por ingenuidade mesmo, para não ter confusão, Carlos, não ter encrenca com ninguém, não é? Meio que chegaram pessoas, se infiltraram, tomaram para político A, para político B, inclusive boicotaram político C, porque aqui veio de João Pessoa uma deputada chamada Cida, que é a deputada de João Pessoa, Cida... Não. Estela, eu não sei se é Estela. Cida Estela. E veio o frade. O frade Frei. Eu não me lembro do nome dele. Frei aqui da Paraíba. Frei Anastácio. Pronto. Menino, quando o Frei Anastácio chegou aqui, esses caras que tinham sido infiltrados botaram uma cara de tacho para esse pobre desse Frei e tipo assim que expulsaram ele, porque é moeda, sabe como é que é? E aí a gente ficou agoniado, porque teve um vereador aqui da Palmeira que se tornou o donozinho do boneco, ele sozinho levou o projeto lá, não é? Mas dessa vez a gente não vai mais permitir que isso aconteça. É uma moeda, tem que ter muito cuidado, tem que se economizar, usar essa moeda de forma racional, tem que ter muito cuidado com as pessoas que querem palco com isso. Quantas vezes eu mesmo já levei nome de besta? Tá sendo um besta ficar atrás desse negócio de árvore. Já é muita bestalhada. Semana passada eu vi muito isso. Talvez o Veneziano já tenha escutado isso. É um besta, não sei o quê. Mas todos nós temos os nossos interesses, assim como eles e fulano e cicrano têm os interesses. Só que existem interesses, né, comunitários e interesses individuais. É verdade. Os nossos interesses, pelo que eu conheço veneziano, talvez pelo veneziano me conhece mais, nós estamos aqui por uma árvore, por uma formiga, por uma planta maior, por uma piaba. Que é um interesse pessoal, um interesse espiritual. Muitos estão em interesses monetários, de visibilidade, de palco. Você vê que a gente nem começou e já teve pessoas querendo utilizar como palco. Então, a gente vê o professor Mário Sérgio Cortella, ele fala um negócio interessante, né, sobre a democracia, né, e a formação das sociedades. Ele fala que o camarada que ele trabalhava na polis, né, que as cidades eram as polis, né, e ele trabalhava em benefício de toda a polis, de todo mundo, de toda a população vem daí. Ele era chamado de político. Em contrapartida, o cara que trabalhava em benefício próprio, interesse próprio, meu e dos meus, ele tinha um nome também, era idiota.
ide eu. Exatamente. Né? Então o problema, ele até fala, ele brinca que o problema é que ele tem um monte de idiota na política, né? Então, assim, nós aqui reunidos, a gente tem realmente nossos interesses, mas, mas eu não acho que aqui ninguém tem um interesse individual em detrimento do coletivo. Ou seja, aqui é uma reunião política. Política, de fato. É uma reunião não política. partidária. É política. Não, política não tem a ver com partidário necessariamente. Né? O partidário pode ir para o lado do idiotismo. Exatamente. Porque aí é o meu partido, então é o meu interesse e dos meus. Isso já não é política. Originalmente, etimologicamente falando. Etimologicamente e de forma persuasiva, né? Porque a persuasão da política, o convencimento da política é o convencimento do somatório, é o coletivo, é o bem comum, é o bem difuso, é todos, o meio ambiente de todos, é polis, né? Uma coisa que, quando você segmenta... Uma coisa que ilustra muito essa questão do conceito real de política, que é isso que falta muito nos nossos políticos, é o mito da caverna. O mito da caverna ele ilustra exatamente isso. Aquele que sai da escuridão, que encontra a luz e o conhecimento e volta para pegar na mão do seu povo para levar para a luz. Esse é o real político, não é aquele que encontra a luz e já quer subir ainda mais para outra luz, para outra luz. Não, é aquele que encontra a luz e volta para pegar na mão do seu povo que está É o feedback, é o feedback, mas você veja, isso é filosófico, essa questão platônica, não é? Essa questão platônica, ela traz para hoje, né, analogamente, né, de a gente ver como existe uma disparidade e como a gente se permite, ou mesmo não se permita, mas a luta do dia a dia lhe obriga, você não tem condição de tirar tempo para você se dedicar a lutar pelo outro, a se juntar nesse sentido, isso é extremamente importante. Olha aí, doutora Luciana, Juliana, Albanita, Kainara. Eu vou dizer, viu, aqui, olha, é uma equipe multidisciplinar, viu? Olha, a gente vive numa sociedade tão individualista, viu? E o que a gente está fazendo aqui, muita gente vai dizer assim, que esses caras estão querendo interesse. Ou são bestas. Né? Porque infelizmente é assim, mas eu quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito feliz pela recepção da casa. Já senti assim, uma espiritualidade muito boa. Quando eu cheguei aqui, inclusive de Israel, né? Procurei saber a história da casa dela aqui, 40 e poucos anos que mora aqui, então... É isso que eu disse, desde o início aqui a equipe aqui, disse, olha, a gente tem que ter cuidado para quem está à direção desse processo somos nós. Inclusive, incorporar mais gente da comunidade. Mais gente aqui para ter mais força e legitimidade da luta. Porque como é que uma pessoa de fora vai vir para cá fazer o quê? A gente vem para somar com o povo daqui. Se o povo não quiser abraçar a causa, como é que vai abraçar a causa desse povo? Não foi. Sem eles. Depois tirar no perigo, aqui vai vir. E a gente tem que... A senhora vai saber, aqui vai ter problema na comunidade, eles vão trazer pessoas aqui dentro para fazer o trabalho contrário. Não. Já chegou. Já chegaram, né? Com micharia. Olha, não vai na onda de Dona Graça, não, aquilo ali tem futuro para vocês, não. Eu não estou aqui não vai ser, porque a realidade é essa. No Brasil e no mundo. As votações. É a experiência que a gente tem. Vai ser difícil, não vai ser fácil. Vai ser difícil com os próprios atingidos que vão sofrer. Tem que beber nessa vão ser manipulados por esse povo. Acho que é um encaminhamento. Um cara que fala bem. Um encaminhamento, viu, Kainara? Agora já estamos no finalmente das coisas, não é? Eu acho que um encaminhamento importante é a gente conectar isso que a gente está falando aqui com o Dia do Meio Ambiente. Dia 5 de junho, que a gente está em cima. Né? E aí a gente já vai bolar, estamos bolando aí alguma coisa, por que não fazer algo já nessa direção, né? No Dia do Meio Ambiente, né? Como seria fantástico, não é? A gente está em cima mesmo, hoje é dia 21, não é? Então a gente tem um mês e 40 dias, 40 dias para o Dia do Meio Ambiente, não é? E as escolas... E vai ter também, você me falou esse fim de semana, vai ter uma audiência. Com Kainara ainda, com essa data da audiência, porque entrou um secretário novo no planejamento, entrou um secretário novo em todo canto. Não é? E aí, para a gente ver essa parte aí, especificamente da barragem, está sendo tratada pela Secretaria de Planejamento, Secretaria de Agricultura e outra Secretaria Obras. Kainara está falando, quer falar? Opa, pode falar. Não, é só para complementar, que no caso é a eita, que eu me fugi a palavra.
é a reunião do Concidade, né, que é o Conselho das Cidades, né, onde reúne várias câmaras técnicas e deveria, todos os processos participativos, né, eles deveriam passar por esse conselho. E aí, no caso, teria que ter a reunião teria tido essa reunião na semana passada e a reunião foi adiada por conta da posse do novo secretário de Planejamento, que ocorreu na semana passada. Não tenho certeza ainda quando será a reunião, né, para quando foi adiada. Né, mas me coloco à disposição para reforçar que aí seria importante nós termos alguns assentos, que todos nós pudéssemos estar, né, quem tem um assento, né, que a gente pudesse estar, porque é um espaço, né, democrático, participativo, amplo, né, que a gente poderia levar essa questão para a pauta do concidado. Verdade, Kainara. Eu ainda não tenho certeza, mas eu vou verificar com o pessoal para quando se já tem uma nova data. E aí reforço. Ótimo. Ótimo. Dona Graça, a Kainara está sugerindo que a gente leve essa preocupação aí da barragem para o dia da reunião do Concidades. Importante. A gente leva, Kainara, com certeza. Vai ser presencial? Vai ser presencial, vai, na data, né? Se ela pudesse propor, né? Para a gente estar presente falar um pouco dessa história das barragens no Brasil, a gente lá, quem pudesse era importante também. Ô, Kainara, Oswaldo está aqui perguntando, saber se ele, mesmo sem ele ser conselheiro, se ele poderia ter um espaço aí dentro dessa preocupação nesse primeiro momento, ou se não for no primeiro momento, no segundo, o que é que você acha? Ou você acha que na data só são os conselheiros, pela dinâmica lá? Geralmente só são os conselheiros, mas podia passar um contato de Dolores, que é a que está coordenando. É porque a presidência é da Secretaria de Planejamento, no assento, né? Quem coordena. Sei. Aí eu não sei como é que vai ser essa dinâmica, justamente porque houve a mudança de secretário, né? Saiu um antigo secretário e sou agora, um tempo sem secretário, só fui secretário executivo, e agora subiu, muito recentemente, esse novo secretário, que eu ainda não conheço. Mas eu posso verificar. Tá ok, Kainara. Pronto, ótimo, dá certo. Dá certo. Na outra das hipóteses, né? Pode participar de mais de uma ONG, né? Oswaldo já vive na vida, entendeu? Se torna membro aqui da Arpia, a gente se inscreve lá, porque como a Arpia tem o assento, não é? Sabe? Parece que eu estou nesse conceito também. Parece que eu estou um pouco pedir para olhar. Depois vou olhar. Até o Oswaldo está achando que o próprio conselho do MAB está dentro do Concidades. Mas pronto, se você estando, já está certo demais. Pela dar uma olhada, que ela tem mais conhecimento nesse questão, ela sabe se o MAB está fazendo. Ele está pedindo para tu. Ela vai verificar. São as entidades. Pronto. Tá certo. Vamos lá direitinho. Pessoal, por conta do horário, eu tenho que sair 11 horas, já deu as 11 horas. Já é 11? Já é 11, Vamos, o que era que a gente teria de encaminhamento para a gente poder trabalhar hoje, não é? Esses dias pela frente e poder dar um passo nesse sentido aí da barragem. Vai ser convocada uma reunião, uma próxima reunião com os vereadores. Né? Essa é uma boa. Eu acho que a mais importante agora no momento seria uma reunião com a presença, convidar os vereadores, os que quiserem estar presentes, não A ou B. Certo. Isso já conta muito para ver quem é que dá as caras, né? Exato. Acho que a gente que marca a data e chama para aqui. Agora, a gente soube, David, que João Oliveira solicitou uma audiência pública para o Dia do Meio Ambiente lá na Câmara dos Vereadores conosco, né? Então, procurar saber dela. Tem que ver já a questão da agenda. Se deu certo essa parte aí com a gente, né?
e também essa parte de acionamento do Ministério Público para que ela faça esse feedback aqui com a gente, sabe, Canário? Tu podia intermediar com ela essa fala. Jô, hoje de manhã o pessoal se reuniu, pediu que você fosse a eles, conversasse, né, antes ou mesmo essa parte de acionar o Ministério Público. Não é isso era uma parte. E a outra parte seria esse chamado, esse convite para a Câmara para um dia. Mas que dia? O dia do meio ambiente? Não, eu acho que deve ser antes, está muito longe ainda o dia do meio ambiente. É daqui a 2 semanas no máximo. 2 semanas, um convite. Antes do meio ambiente. Até porque isso já vira até feedback para no dia do meio ambiente você poder dizer, fizemos uma reunião com os vereadores, chamamos todos, estiveram presentes, esse. E a gente poderia fazer o seguinte também nessa fala aí, ó, com o Carlos, dona Graça, convidar as escolas para no dia que esses vereadores viessem aqui, para que a gente fosse falar alguma coisa, o povo das escolas estarem todos aqui também. Para mostrar a força. Uma sexta-feira. Contextualizar. Podia ser a sexta-feira. O que você acha, Cainara? Tem que ter um dia bom para eles lá. Qual é o dia mais folgado? Porque Cainara tem um projeto na escola, né? Ô, Cainara. Ela tem um projeto na escola com as 15 meninas e tudo, né? Tem que saber com ela como é que... Qual horário que a câmera não está funcionando lá? Gabriela, tem uma doutoranda do programa Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental, que ela está desenvolvendo um trabalho, um projeto, com a Escola Feita Goberto, né? São 15 meninas e as famílias que têm participado desse projeto. E é, inclusive, muito relacionado com das criadas. Então, Gabriela está à frente desse projeto. A gente já tem esse contato com as meninas já estão inseridas, as famílias já têm esse contato com a escola Freita Governo. Sim, é porque, Cainara, o que os meninos estão colocando aqui é o seguinte. Tem essa possibilidade de uma audiência pública no Dia do Meio Ambiente lá na Câmara. Mas no Dia do Meio Ambiente a gente comemora aquele projeto que a gente fez o ano passado e retrasado, né? Inclusive os meninos estão aqui dizendo que a gente tem que chamar isso logo. Só que aqui a fala daqui foi para que a gente daqui a 2 semanas, no máximo, a gente mande um convite para a Câmara dos Vereadores para daqui a 2 semanas alguns vereadores puderem vir aqui para a frente da casa de Dona Graça, onde a gente ia convidar as 3 escolas e outras pessoas da comunidade para entregar a esses vereadores. Eu acho que é uma carta de preocupação com a construção, né? E escutar deles um compromisso. É meio que isso deles. Sim. Aí a gente queria ver uma data que fosse importante, que pudesse encaixar Gabriela, as meninas do projeto, as escolas, entende? Para a gente marcar um dia que as escolas pudessem vir, que os vereadores pudessem vir. Para a gente até poder avisar a imprensa antes. Para a gente avisar também, a imprensa antes, para a né? gente poder fazer esse preparatório, que seria um preparatório para a gente já, a partir de sair, a gente desdobrar o dia 5 de junho. Tu tá entendendo? Meio que a ideia que ficou aqui, não é? Se colocar lá no desafio, ela vai. Ela não poderia participar hoje, mas ela está lá no grupo veneziano. E aí ela já articula, né, com a agenda do projeto dela. E traz as meninas, sério, acho que vai ser importante. Pronto! Entendeu o que Cainara deixou? Então, Cainara, a gente fala no grupo e conversa com ela também. Aí meio que marca essa data, o David está achando aqui que a gente, no máximo em 2 semanas, né? A gente preparar um dia aqui, uma manhã aqui, para encontrar as escolas, nem que seja um espaço de tempo, né? Vamos dizer, depois das 9 horas, né? De 9 às 10, 10 e meia, porque eles têm, vamos dizer, tem a metade das aulas, aí lancha na escola e vem para cá. O que você acha, cara? Dá certo. Dá certo. Para a Câmara é melhor pela manhã ou tarde? Aí seria para a Câmara é melhor pela manhã ou à tarde? Depois do lanche, até 10h40. 10h40, é porque eles podem estar com audiência lá, Câmara. Qual é o dia que não tem Não é melhor de audiência? tarde não para eles.
Porque de manhã funciona lá. Não sei. Não sei. É. Para os vereadores é mais tranquilo pela manhã ou à tarde para eles saírem em comboio? Não sabe, tem que ver com eles. Se tem o contato aí da Jo, perguntar pra ela. Ela Né? qual é melhor manhã ou tarde, mas eu tenho a impressão que é à tarde para eles, sabe? Já estão mais livres. Quer o assessor falar no grupo? Roberto? Eu não sei se Roberto Jefferson está. A gente marca ele fazer essa pergunta. Aí, de conformidade com o que ele falar, e aí articulando com o Gabriel e as meninas, a gente marca a data aqui. Deu certo, entendeu, Cris? Essa parte para os 15 dias, não é? E para o dia do meio ambiente, que é no dia 5, aí a gente tem que ver como fazer, porque realmente a gente pensou há 2 meses, né? Faltava 2 meses. Só que agora já falta só 45 dias. Voou o tempo. Voou o tempo, né? E a gente precisa de botar no papel, porque se a gente conseguisse botar as linhas gerais, até eu fiquei pensar alguma coisa nesse sentido. Se a gente conseguisse botar as linhas gerais no papel, dava certo, talvez, com esse evento daqui, né? Daqui a 15 dias, a gente coloca as linhas gerais para os alunos, que o aluno de colégio e professor, talvez eles pudessem, né, a partir dessa realidade, tirar isso aqui como tema do desfile do Dias do Meio Ambiente para essa parte. Entende, Cristiano? Não sei se eles têm tempo para, tipo assim, daqui a 15 dias a gente reunir, depois disso eles fazerem a preparação, fica meio em cima, né? Eu acho que esse ano o Leão vai ser o menos é mais. Eu acho que esse ano é melhor tentar focar numa coisa simples, mas que seja muito simbólica. O que eles querem fazer, o que eles disseram que gostariam, que as professoras estão, digamos assim, estão certas de fazer, é que as turmas têm seus temas, 6º ano tem o tema, 8º ano tem o tema. Aí dentro desses temas que as turmas têm, né, as turmas preparam cartazes, preparam, né, e aí vem o desfile. Só que esse ano o professor da escola que puxa o desfile, que é da bandinha de música, aí parece que ele saiu. Saiu, Wilson. Parece que ele saiu. Aí a gente não sabe, porque tem que ter a bandinha puxando, entendeu? Se a bandinha não puxar, a gente tem a possibilidade de falar com os leões do estadual da Palmeira para eles puxarem, mas tem que falar antecipado. Não, mas aí eu acho que a gente pode deixar eles prepararem o que eles tiverem que preparar, mas a gente preparar dentro das abordagens que a gente vai fazer, trazendo essa problemática da barragem. Da barragem, certo. Entendeu? E mostrando o que a Arpia está fazendo, né? Nesse sentido, acho importante, né? Mostrar, a gente teve essa reunião aqui, que a gente pode disponibilizar no YouTube, a gente está tentando incentivar as comunidades a abrir os olhos, né? A gente tem aqui experiência como a do Oswaldo, que está somando, para que se a gente puder conseguir, no mínimo, minimizar esse impacto que vai ter. Vai ter. Vai Perfeito. ter. Perfeito. Né? Vai ter. O meu pai falou um negócio interessante, né? Ele falou assim, quando uma tragédia é anunciada, ela não é mais uma tragédia, ela é um crime. Ela é um crime, passa a ser um crime. Premeditado. Então, assim, a gente vendo como a coisa está sendo feita, já não é mais uma tragédia anunciada, uma barragem dessa. Já passa a ser um crime. É verdade. E se a gente, eu me sinto assim, se eu tô dentro daqui, eu tenho alguma função e eu ficar de braço cruzado, eu tô sendo conivente. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, o que que eu posso fazer? Ô, Cris, então vamos fazer o seguinte, dentro dessa leitura que você faz, acho que a gente conseguiu formatar, não é? A ideia, não é? Com a fala de Kainara aqui, para essa reunião com os vereadores para 15 dias e o projeto Deflagrando do Meio Ambiente lá, como você está dizendo, né? Então, meio que a gente só trazia para a escola uma palestra, alguma coisa sobre isso, né? E aí complementaria o que eles já estão trabalhando, né? Vamos ver se a gente conseguiria botar isso no papel, certo. Entende? Se a gente bota isso, para ver o que a gente podia fazer, porque eu acho que a gente vai precisar de uma ajuda, de um lanche, de um apoio, de um empresário, de alguém que pudesse, né,
sabe, nos ajudar nessa, porque tem custos, tem, sabe, nessa data, tudo, né? E aí é maravilha demais, com certeza. Aí falta agora o Dave fazer o vídeo final com o pessoal. Eu já estou preparando aí uma matéria. Bombástica. Bom dia. Bom dia. Seu Jurandir! É uma matéria bombástica. Vou até incluir essa fala da questão do crime aí, para incluir isso. É muito sério, né? Muito sério. Aí depois vamos dizer que é uma tragédia. Tragédia não, pai. É igual a crise climática que é mudança. Mudança, pai, é passo a passo. A crise foi uma crise que veio Crise. Não é mudança climática, não. Mudança é quando você, um bebê nasce, está comendo, 2 meses, vai tomando leitinho, vai comendo. Vai comendo mudança. Né? É uma crise climática. Isso aqui vocês estão em risco, onde vocês moram aqui. É situação de risco. Sem barragem, com barragem que aumenta o risco mais ainda. Olha, Oswaldo, seu Jurandir aqui é o dono da casa, viu? Agora, essa guitarra que ele botou na camisa aí, ele toca, ele tem acesso. Não, rapaz, ele tá andando de moto, empinando, a gente levou ele ali, subiu com Dona Graça numa pedra ali no... Sabe? Dona Graça apertou, a gente quase que morria do coração. Seu Jurandir! Rapaz, que eu tava lá no trabalho, tava ouvindo vocês conversando. Estava assistindo pelas câmeras. A senhora fica aqui trocando aqui. Ele vive de olho, já mostrou aqui. Seu Jurandir, voltar aí. brinca não, Dona Cainara. É de olho. Tô vendo aí, eu vi agora, só. Vi agora. Foi, tá vendo? A gente meio que já terminou aqui as coisas, Cainara, né? Nessa... Olha a bandeira tá E a falando. outra aqui? A outra tá focada ali pra rua. Tá boa, viu? Tá falando? Ainda não. Foi nada. Não, acho que não. Eu nem falei com ele. Então é isso, né? Ficamos, inclusive, na primeira semana de maio, talvez de forma simbólica, Cristiano, a reunião seja feita exatamente 30 dias antes da reunião do meio ambiente. Da reunião vai do ser meio dia ambiente. 6, né? Dia Perfeito. 6, É, dia Dia 5. 5. aí faz 5 de maio. 5 Tenta de ver maio. se 5 de maio é o Baby, dia. vamos fazer uma foto aqui. Seu Jurandir, vem pra cá, que o senhor tá perto de mim. Chega. Bora. Pra cá, aqui. Pra pegar a Cainara, fica aqui com a Aldanisa ou com a Albanita pra Olha, gente. dia 5 de maio é uma segunda-feira. Ótimo. Jano, Tá certo? pra cá, Pra Jano. mim dá. Né? Quem é que vai tirar foto? Aqui tirar foto é um profissional aqui da mídia. Na mídia, exatamente. Ou Tem que então, colocar o tripé ali. Pode encerrar a gravação, não a repórter ali, Jane Iglesias. Pode, a gente pode encerrar a gravação. Essa gravação a gente podia ver depois se a gente não Ele faz sair daqui, ó, na foto. Certo? Se a gente não faz o YouTube. Por mim, pegava essa gravação inteira na íntegra e joga lá pra... É um documento, né? Sim, sim. É um sim, documento, é um registro dessa data, 21 de abril, dia de Tiradentes, né? Feriado, porque pra pessoa estar aqui num feriado, né, tá levando a sério o negócio, né? Com Assim, certeza. não que, às vezes a pessoa queria estar presente e não pode, mas Vamos assim... baixar aqui, fica aqui baixinho. Aqui. E Lezeira, Vamos até lá. Lezeira vai sair na E vai- foto. Vai tirar, vai. Lezeira não tem jeito, não. Vai encerrar já. Vou encerrar aqui a Mas tem que gravação. ficar aqui, Cris, ó. Não, Vai tirar foto com ela. não, então, não, vou encerrar essa gravação aqui, não essa. Ah, Essa tá. aqui. Com o material nosso. Ah, tá.